Agora sim, agora voltei com a imagem boa, né? Daquele jeito não dá. Boa noite para todo mundo. Vamos começar mais uma live aqui da BMCJ. Hoje o tema é feminicídio, pontos controvertidos. Quem vai conversar com a gente é o professor Rogério Sanches. Ele é promotor de justiça de São Paulo, professor de Direito e Processo Penal, referência em concursos preparatórios para concursos públicos, referência em cursos preparatórios para concursos públicos. Ele tem o site lá, pessoal, quem não conhece ainda, ó, é o rsconline.com.br. Tem várias dicas de curso lá, de cursinho para quem quer estudar para concurso e para quem atua também na área jurídica, né, para se atualizar. Boa noite, Giana. Vamos compartilhar aqui o nosso aviãozinho para chamar as pessoas aqui para nossa live. O professor Rogério Sanches também é autor de várias obras jurídicas, palestrante. Tá aqui direto aqui no Espírito Santo, né, professor Rogério? Vou te chamar aqui agora, hein? Vou te convidar aqui. Convidei. Vamos, enquanto o professor vai entrando na nossa live, vamos compartilhar, pessoal? Já está aqui. Boa noite, professor. Tudo bem? Você está me vendo e me ouvindo bem? Estou vendo e ouvindo bem. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Jóia. O senhor está falando de São Paulo? Interior de São Paulo. Ah, melhor ainda, então, né? Interior de São Paulo. Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui com a gente na BMCJ do Espírito Santo, né? Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Tem o nome extenso porque o trabalho também é extenso. Sem dúvida, sem dúvida. E eu estou aqui muito feliz, honrado com o convite. Espero corresponder às expectativas. Vamos lá. Com certeza. Eu estou aqui convidando o pessoal, né? Mais uns minutinhos para o pessoal entrar, mas enquanto o senhor vai falando também, a doutora Flávia já entrou. O Espírito Santo, o senhor é muito querido aqui, não sei se o senhor sabe, Olha, né? Já... que bom, que bom. Gosto muito daí. Vitória, Vila Velha. Conheço o que do Espírito Santo? Vitória, Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim. A terra do rei. Terra do Rei, que eu pronunciava errado, eu pronunciava Cachoeira, né? Aí me corrigiram. É Cachoeiro de Itapemirim, mas não tem Cachoeiro de problema. Itapemirim, tá agora, mas são três. Lembrando que é a terra do rei, que ele é capixaba, tá tudo certo. Pois é, isso eu sabia. Isso eu sabia. Não sabia pronunciar o nome da cidade. Depois acertei e não errei mais. Ah, isso que importa. Ó, o pessoal já está mandando aqui alô para o senhor. Vou falar você porque você é muito novo, né? Também, se eu me chamar de senhor, eu vou te chamar de senhora, vai ser pior para você. Não, não, obrigada, não. Então, só vou repetir aqui para quem ainda não conhece o professor Rogério Sanches, essa pessoa que está aqui, ó, um ser humano maravilhoso, promotor de justiça de São Paulo, autor de várias obras jurídicas. Já fiz propaganda aqui, tá, Sanches? Antes de chamar do seu site, rsconline.com.br. Tem vários cursos lá, preparatórios para concurso, não é isso? Sem dúvida. Tem o YouTube também dele, gente. Quem quiser conhecer antes de comprar o curso, vai lá no YouTube, tem cursos gratuitos, inclusive sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. Tô certa ou tô errada? Certíssima. Para quem assistiu o Rock Santeiro, sabe que quando a pessoa fala tô certo ou tô errado, você sempre concorda. Ainda bem que eu falei só a verdade isso aqui, né? Professor, vamos começar então, o pessoal vai entrando aí, né? Porque o senhor também tem horário. Tranquilo, E vamos começar falando. O tema hoje é feminicídio, pontos controvertidos. Tem vários temas para serem abordados. Quem quiser fazer pergunta, pessoal, pode escrever aqui, que enquanto o professor Rogério Sanches fala, eu vou anotando e depois a gente passa aqui para ele. Certinho? Pode. Com a palavra, professor. Obrigado, obrigado. Eu já agradeci, renovo os agradecimentos, dizer que é uma honra estar participando desta live. E a Associação Brasileira das Mulheres, integrante das carreiras jurídicas, não é isso? Jóia. Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, isso aí. Olha só. Bom, então é uma honra, um prazer estar aqui falando do feminicídio. Queria eu estar falando de outra coisa, né? Mas o momento nos obriga a falar do feminicídio. Aliás, o feminicídio, nas palavras da professora Alice Bianchini,
O feminicídio é uma pandemia que acabou sendo encontrada por outra pandemia, que é a pandemia do coronavírus ou da Covid-19. Duas pandemias se encontraram. E o mundo viu o feminicídio atingir estatísticas alarmantes. Não só o Brasil, viu? Deixar claro, não só o Brasil. O mundo. O feminicídio aumentou em Portugal, o feminicídio aumentou na França, o feminicídio aumentou na China. Apenas para demonstrar que nós estamos diante de um cenário mundial democratizado. Então não adianta falar, o Brasil é mundial. O fenômeno é mundial. Por isso que a professora Alice Bianchini fala do encontro das duas pandemias. Agora, é muito importante, eu sempre gosto de iniciar diferenciando feminicídio de femicídio. Feminicídio é uma coisa, femicídio é outra. Tem algumas pessoas... Principalmente o povão, né, professor? Perfeito. O cidadão comum Perfeito. não entende. E vou te contar uma coisa, antes fosse só o povão, viu? Mas é porque, às vezes, alguns políticos em debates, eles ficam atônitos porque a vida da mulher vale mais que o homem e não sei o que, não sei o que mais. E não me deixa terminar essa live sem eu falar de um episódio que aconteceu ontem na escola da minha filha. Não me deixa terminar a live sem contar esse episódio. Bom, mas em alguns debates eu vejo políticos falando, olha, estão querendo dar maior valor para a vida da mulher, por que matar a mulher tem uma pena maior do que matar homem? Não é isso. Feminicídio não é matar mulher. Matar mulher ou matar homem, você tirou a vida de alguém. Em princípio, você está diante do mesmo tipo penal e o fato de a vítima ser de um sexo A ou de um sexo B, uma orientação sexual X ou Y, não influencia na pena, em princípio. O feminicídio, ele vai além. No feminicídio, você não apenas ceifa a vida de uma mulher. Você ceifa a vida de uma mulher por razões da condição de sexo feminino. Então, não é matar mulher, é matar mulher por razões da condição de sexo feminino. E essa é uma violência que atinge a mulher vulnerável, não atinge o homem. Não se mata o homem por ser homem, mas mata-se mulher por ser mulher. Então, o que nós punimos no Código Penal é o feminicídio. Aqui está a qualificadora. Se não tiver essa circunstância por razões da condição de sexo feminino, eu tenho um homicídio comum. O homicídio que também agasalha o homem vítima. Então, eu sempre gosto de fazer esse alerta. E o legislador, ele acabou anunciando no artigo 121, parágrafo 2º, letra A, quando que nós consideramos haver razões da condição de sexo num crime contra a vida. Quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E aí surge uma discussão tremenda, viu? Qual é a natureza jurídica desta qualificadora? Ela é objetiva ou subjetiva? Isso tem importância. E aqui eu sou minoria. Eu já adianto que eu sou minoria, os tribunais superiores discordaram do que eu concluí e escrevi. Antes de dizer se eu entendo ser subjetiva ou objetiva, vamos lembrar de um detalhe. Esta qualificadora, ela nasce em 2015. Esta qualificadora nasce em 2015 e até o advento desta qualificadora, como que o feminicídio era trabalhado nas qualificadoras? Marcelo, era uma qualificadora da torpeza. Então, antes da lei que incluiu o feminicídio entre as qualificadoras do Código Penal, o feminicídio já era homicídio qualificado por motivo torpe. Sim. Rogério, e o motivo torpe é uma qualificadora objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Subjetiva. Então,
precisava destacar o feminicídio da qualificadora torpe e dar um inciso exclusivo para o feminicídio? Sim. Tem uma simbologia. Você está mostrando para o operador do direito, principalmente para o Ministério Público, o seguinte: a morte de uma mulher objetificada, a morte de uma mulher vulnerável por razões da condição de sexo, tem uma qualificadora específica, é um simbolismo. Você deita luzes sobre o feminicídio. Então, tem um simbolismo impressionante. E você é também da área de jornalismo, e você sabe o quanto esse simbolismo tem um caráter pedagógico. Exatamente. Então, veja, então o feminicídio já era homicídio qualificado pela torpeza, agora o feminicídio tem uma qualificadora dele, o inciso 6. Então, a conclusão que eu chego é que o feminicídio já era uma qualificadora subjetiva e continua sendo uma qualificadora subjetiva. Aliás, essa qualificadora subjetiva é que me permite não confundir feminicídio com femicídio. Tem um quê a mais, tem um motivo determinante. Sim. Ah, Rogério, mas prevaleceu o quê nos tribunais? Prevaleceu que é uma qualificadora objetiva e mais, uma qualificadora que coexiste com motivo torpe. Alguns colegas dizem, Rogério, você como promotor de justiça, você, Rogério, eu sou promotor do júri, é melhor a qualificadora ser subjetiva ou objetiva? Bom, depende. A qualificadora sendo objetiva, ela convive com o privilégio. Se o jurado votar o privilégio, isso pode acontecer. O jurado votando o privilégio não impede o reconhecimento do feminicídio porque é objetivo. Agora, se você concorda comigo que é uma qualificadora subjetiva, se o jurado reconhecer o privilégio, não pode perguntar para o jurado se está presente o feminicídio, porque eu não tenho duas circunstâncias antagônicas da mesma natureza, subjetiva a subjetiva. Então, é um perigo. Se o jurado reconhecer o privilégio, adotando essa minha tese, eu perco o feminicídio. Adotando a tese do STJ, eu ainda tenho esperança de ver reconhecido o feminicídio. O que seria uma coisa esquizofrênica. Como é que pode ter um feminicídio privilegiado? Bom, agora, eu, como promotor de justiça, eu gosto de olhar para o jurado e dizer o seguinte, jurado, se você votar sim para o privilégio, você está dizendo não para o feminicídio. Eu acho que eu tenho mais facilidade de convencer o jurado a sequer reconhecer o privilégio. Então, o jurado ele fica menos confortável. Ah, eu vou agradar os dois. Eu vou reconhecer o privilégio e o feminicídio porque os dois coexistem. Na minha visão, não coexistem. E você decida. Se você votar o privilégio, você não está reconhecendo o feminicídio. E em júri de feminicídio, inclusive, eu coloco uma cadeira vazia do lado do réu e digo que do lado do réu senta-se o corréu, que é o machismo. Bom, então, esse é o primeiro ponto controvertido. Se essa qualificadora é objetiva ou subjetiva, insisto, os tribunais superiores batem na tecla que é uma qualificadora objetiva e coexiste com o motivo torpe. Um outro detalhe aqui, falando de questões, e me corta, a hora que você precisar cortar, me corta, viu? Tá. Vejam que o feminicídio tem como vítima mulher. E a mulher trans pode ser vítima de feminicídio? É uma discussão imensa. Já temos pronúncia, feminicídio, tendo como vítima mulher trans, já temos condenação em plenário do júri, vítima mulher trans. O Distrito Federal tem um julgamento emblemático, o júri reconheceu, o Distrito Federal, o Tribunal de Júri do Distrito Federal, reconheceu o feminicídio envolvendo mulher trans. Então, olha só, eu concordo que a mulher trans pode ser vítima de feminicídio, a mulher num conceito jurídico, não num conceito biológico. Eu gosto
desse conceito que abraça a mulher trans. Mas o direito penal tem que tomar cuidado. Porque se eu posso aplicar cegamente a Lei Maria da Penha na proteção de mulher trans, aplicando o direito penal, eu tenho que tomar cuidado, porque o direito penal dialoga com responsabilidade subjetiva, tem que ter dolo, tem que ter consciência, tem que ter vontade. Então, eu acho que a mulher trans pode ser vítima, desde que o sujeito ativo saiba que é mulher trans. Rogério, você diz que tem que ter a cirurgia de transgenitalização? Não. Tem que ter alteração de registros? Não. Mas ela tem que se apresentar como mulher, tem que ser conhecida como mulher, tem que ter fama de mulher, para evitar responsabilidade penal objetiva. Para evitar aquele que matou a mulher sem saber que ela é mulher trans. Uhum. Não estou exigindo a cirurgia, não estou exigindo a alteração de registro. Estou exigindo conhecimento por parte do agente que a vítima é mulher trans. Então, no popular, popularmente falando aqui, que nós temos pessoas também que não são da área jurídica, a mulher se portar como gênero feminino. Pois é, veja, algumas pessoas confundem a mulher trans com travesti, e o Cristiano Chaves e o Nelson Roosevelt há muito tempo já diferenciam bem isso na doutrina deles. A mulher trans, ela apresenta uma dicotomia físico-psíquica. Biologicamente é do sexo masculino, mas se considera, vive e se apresenta como do sexo feminino, porque ela não aceita o seu sexo biológico. Uhum. Por isso que eu falei da dicotomia físico-psíquica. E eu tenho que trabalhar com a orientação sexual que ela, com a identidade de gênero que ela se apresenta. Então, essa é uma outra questão bastante controvertida que eu trago aqui para você. Um outro tema controvertido, o feminicídio tem causas de aumento muito próprias, só dele, feminicídio. É o 121, parágrafo 7º do Código Penal. Uhum. Aumenta-se a pena do feminicídio se o feminicídio ocorre, por exemplo, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Uhum. Ceifar a vida de uma mulher por ser mulher, por razões da condição de sexo feminino, e ceifar a sua vida durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Durante a gestação, pode acarretar aborto ou abortamento. Sim. E aí vem a pergunta: o feminicida responderá somente pelo feminicídio com essa causa de aumento, porque matou a mulher por razões da condição de sexo feminino durante a gestação, ou responderá também pelo aborto ou abortamento? Os tribunais superiores já decidiram, o STJ já decidiu isso, e a tese do Ministério Público de São Paulo. Ele vai responder também pelo abortamento, sem configurar bis-in-idem ou dupla valoração em prejuízo do agente. Rogério, por quê? Porque eu falei que matar a mulher durante a gestação pode acarretar a interrupção da gravidez, como pode não acarretar. Então, eu não tenho um resultado inafastável. Aí seria bis-in-idem considerar o aborto. Eu tenho um resultado possível. Se acontecer esse resultado possível, ele vai responder pelos 2 crimes, sim. E eu defendo, inclusive, que ele vai responder pelos 2 crimes em concurso. Concurso formal impróprio. Isso é importante, porque quem está assistindo e fala que história é essa de concurso formal impróprio? Ele vai responder pelos 2 crimes, com as 2 penas somadas. Vamos somar a pena do feminicídio com a causa de aumento, mais a pena do abortamento. Artigo 125 do nosso Código. E tudo vai a júri popular. Esse é um outro ponto importante que já tem decisão no STJ. Uhum. Agora, o ponto nevrálgico é a alegação da legítima defesa da honra no feminicídio. A questão parece ter sido resolvida pelo Supremo, em ADPF. Mas Inclusive, a ABMCJ Nacional participou diretamente nessa ação.
Só Sim, a para deixar isso claro Alice aqui. Bianchini estava presente, inclusive. Sim. Sem dúvida, sem dúvida, um trabalho primoroso de vocês. Agora, olha que interessante. Alguns falaram, pronto, o Supremo resolveu. Não resolveu tudo, não. O Supremo reconheceu a legítima defesa da honra no feminicídio como uma tese lesa humanidade. Tá? Mas eu te pergunto, eu posso alegar a legítima defesa da honra se não for feminicídio, mas for, por exemplo, uma lesão corporal seguida de morte? Então, eu não posso alegar a legítima defesa da honra se eu atirar para matar a Marcele por razões da condição de sexo feminino. Mas eu posso alegar a legítima defesa da honra se eu te agredir entusiasmadamente e acabo te matando sem querer, que é a tal da lesão corporal seguida de morte. Ali eu posso alegar a legítima defesa da honra, dizendo que eu te agredi, porque você me traiu e você acabou morrendo sem querer. Será que nesse crime cabe legítima defesa da honra? Então, essa tese, legítima defesa da honra, me parece uma tese lesa à humanidade, não importa se eu estou num feminicídio ou numa lesão corporal seguida de morte. Sim. E vou além. Essa tese lesa à humanidade não deve ser usada nem mesmo no homicídio. Vamos imaginar, e aqui eu não vou falar de uma mulher matando um homem que a traiu. Não vou trazer a mulher como sujeito ativo. Eu não faria isso na live de vocês. Vamos pegar um relacionamento homoafetivo de dois homens. O homem trai o outro. O traído mata, alegando legítima defesa da honra. Eu vou poder aturar essa tese lesa humanidade nesse homicídio? Então, essa tese, legítima defesa da honra, ela tem que ser espancada do nosso mundo jurídico. E quando eu digo que tem que ser espancada, nos obriga a refletir se eu posso alegar a legítima defesa da honra por vias indiretas. Então, eu não vou pedir legítima defesa da honra para os jurados, mas eu vou dizer para os jurados que o fato dele ter sido traído, dele estar devastado com a traição, é privilégio. Então, eu não estou alegando legítima defesa da honra. Não com este recorte, com essa etiqueta, com este rótulo, com esta roupagem. Mas o conteúdo está me servindo para ganhar um privilégio. Veja, será que pode a legítima defesa da honra não excluir o crime, já que é uma tese que não pode excluir crime, mas pode privilegiar o agente, redundando numa gritante redução de pena? Então já se discute isso, se a legítima defesa da honra pode ser usada com outra roupagem para servir de um outro benefício, ou para outro benefício, que é o privilégio dentro do homicídio. Então, são questões que eu trago aqui para reflexão, essa principalmente, muito recente. Parece que o STF deu conta do recado, mas não. Ainda temos questões periféricas, e que são periféricas como discussões, mas no nosso dia a dia elas podem aparecer aí de maneira nevrálgica. Então, eu coloco aqui O para... objetivo, né, professor? O objetivo lá do início de afastar essa tese é a proteção, né? Afastar o machismo e tudo. Então, se ela não repercute, igual o senhor colocou aí, será que a eficácia da plena justiça, principalmente para, né, volto a falar para o cidadão comum aqui, como é que o cidadão comum enxerga isso? É uma tese que é aplicada só no crime, no outro não. Realmente E temos que reconhecê-la como uma tese lesa humanidade. E aí eu posso ir buscando outras questões que já estão nascendo. E se o advogado, no plenário do júri, alega a tese da legítima defesa da honra? Eu, como promotor de justiça, como devo agir? O juiz presidente do tribunal do júri, como deve agir? Dissolver o conselho de sentença? Porque isso pode dar margem à escoteira alegação. Ele percebe que o júri não está indo como planejava, percebe um conselho de sentença sedento pela condenação,
diante da exposição feita pelo Ministério Público, então alega-se a legítima defesa da honra para dissolver aquele conselho. Enquanto não tiver um conselho que eu concorde, eu vou ficar insistindo nessa tese. E aí? Como reagir diante da alegação da legítima defesa da honra no tribunal do júri? Deve dissolver o conselho de sentença? Deve o Ministério Público pleitear para que conste em ata a alegação para a futura nulidade do julgamento? E como saber se o jurado reconheceu ou não a legítima defesa da honra, se o jurado julga de acordo com a sua íntima convicção? Em nenhum momento eu vou perguntar para ele se ele reconhece ou não a legítima defesa da honra. Ele só vai se perguntar se absolve ou não o réu. Exatamente. Como que eu vou entrar na cabeça do jurado? Eu vou presumir que ele absolveu em razão da legítima defesa da honra e vou anular o julgamento, caso seja alegada a tese da legítima defesa da honra? Vejam quantas questões, agora já estamos até em questões de ordem processual, vejam quantas questões deveriam ter sido enfrentadas, e nós sabemos que não foram enfrentadas pelo Supremo, porque elas foram sendo discutidas depois, apareceram depois. A preocupação maior ali era realmente taxar a tese de lesa humanidade. Entendeu? Então, esse é um outro assunto bastante importante envolvendo o feminicídio. E eu aqui, sem querer, obviamente, esgotar o assunto, mas eu consigo enxergar mais um ponto controvertido, que é a competência para a pronúncia de um crime de feminicídio. Pronúncia é a decisão do juiz que diz que o caso será julgado pelo Tribunal Popular, pelo jurado. Esse juiz quem é? O juiz criminal comum ou da vara do júri, ou é o juiz da vara da violência doméstica e familiar contra a mulher? Que é um juiz ou uma juíza já especialista, que já tem todos os predicados que se exige de um magistrado ou de uma magistrada que atua numa vara especializada. O que o STF decidiu é que pode ser o juiz ou a juíza da vara da violência doméstica e familiar, desde que tenha previsão legal na lei de organização judiciária. Se não tem previsão legal, aí vai para a justiça ordinária. Então, essa é uma questão sensível que já foi debatida nos tribunais superiores. Pode ser a vara da violência doméstica, desde que a lei de organização judiciária disponha nesse sentido. Então, eu acredito... Aqui de fora é a vara do júri mesmo, professor, ainda, por enquanto. Sim, né? Na esmagadora maioria. A maioria, né? Na esmagadora maioria, até porque são duas especialidades que ficam ali de maneira pendular, disputando qual das duas especialidades vai pronunciar. Se é o juiz do júri ou da vara da violência doméstica familiar. Porque o júri tem toda uma forma de atuar. O magistrado ele tem que ser um magistrado mais contido, é um magistrado que analisa a viabilidade da acusação e não pode ingressar no mérito. Já o juiz da vara da violência doméstica, ele ingressa no mérito, ele concede medida protetiva. Inclusive, na lei, está dizendo que ele pode decretar preventiva de ofício. Então, tem algumas nuances que acabam fazendo com que este juiz ou esta juíza da vara da violência doméstica seja diferente de um juiz ou de uma juíza de uma vara do júri. Professor, tem uma pergunta aqui, ó, só para a gente não pular o ponto. A Ariana está perguntando, professor, então, o que o juiz deve fazer se houver defesa da tese de legítima defesa da honra? Eis o mistério da fé, né? Eu acho que o juiz tem que advertir o advogado para que não levante essa tese e esclarecer o jurado que trata-se de uma tese lesa humanidade e o advogado não poderia ter levantado essa tese no plenário. Se o juiz ou a juíza explica direitinho para o jurado, ele vai desencorajar o advogado ou a advogada a insistir nessa tese. O defensor ou a defensora de insistir nessa tese. Que ele vai mostrar para os jurados que, na verdade, o que se está buscando ali não é justiça, mas baderna. Então, eu acho que o magistrado tem que ser bastante firme. Bastante firme. O magistrado, e agora, ele está, inclusive, empoderado com a Lei 14.245, a Lei Mariana Ferrer, onde esse juiz tem que assumir a sua postura e a sua missão de presidente do Tribunal do Júri. O Ministério Público certamente vai se insurgir e o juiz
tem que colocar balizas nessa fala do advogado, e não fiquem pensando que eu estou violando a plenitude da defesa, porque o Ministério Público já tem balizas também. Convivamos com essas balizas. Nós não podemos admitir excessos nem proteção deficiente. Então, não queremos excessos nem proteção deficiente. Aristóteles já dizia que o meio termo representa a virtude. Essas balizas vão incentivar esse meio termo. Então, o Ministério Público vai se insurgir, o juiz vai colocar balizas na fala e vai esclarecer o jurado. Vocês não podem reconhecer essa tese, é uma tese ilegal, lesa a humanidade. O advogado ou a advogada foi advertido. Então, vejam, uma postura enérgica do magistrado. Tenho certeza que naquele plenário, naquele tribunal, ele vai deixar o recado. Não alegue essa tese aqui, que eu vou desmascarar você. Eu ia pontuar justamente isso, professor, porque se não tiver essa energia, já foi dito, né? Já foi dito. E o júri é muito o uso da comunicação, né? Menos teoria. Eu assim, estou começando, faço júri também, já fiz de feminicídio, houve desclassificação, mas assim, é muita comunicação que manda ali. Então já foi dito, se o juiz não tivesse energia para explicar aos jurados, a tese pode ser acolhida. Porque, veja bem, eu até participei de um debate sábado, falam do júri como algo teatral. O júri não é teatral, mas depende de retórica. Não confunda retórica com teatro. O júri é um dos pontos onde o operador do direito tem que ter uma retórica impecável. Senão todo o seu convencimento volta para casa com ele. Exatamente. Entendeu? Você volta para casa convencido, mas o jurado, ele volta para casa condenando contra o seu convencimento ou absolvendo contra o seu convencimento. Então, cuidado, que não vamos confundir. No júri eu tenho um palco, um circo. Não. Você tem ali um campo onde a retórica é muito importante. Não, se você não tem essa retórica, você vai se frustrar no júri. Exatamente. É por isso que eu gosto de júri, porque o jornalismo tem a ver com júri, é por isso. Professor, o Rafael está perguntando aqui, pode sofrer advertência na OAB, o advogado? Boa pergunta. Eu escrevi um artigo, está no meu site jurídico, escrevi inclusive com o meu irmão, que é advogado do júri. Então, o título do artigo, inclusive, representa isso, acusação e defesa irmanadas contra a tese da legítima defesa da honra. E nós colocamos isso. Claro que é possível sanções no tribunal competente, que é o Tribunal de Ética. Claro que é possível. Uhum. Agora eu tenho uma pergunta que eu anotei, achei que o senhor fosse até mencionar. Vou falar aqui. A mulher pode ser sujeito ativo do feminicídio? Pode. Aquele caso do Distrito Federal que eu falei envolvia um feminicídio de mulher trans cometido por mulher. O STJ já reconheceu que a violência de gênero tem um sujeito passivo determinado, que é a mulher, mas o sujeito ativo não, pode ser homem ou mulher. Não é difícil você ver mulher objetificando mulher. Tá? Então é perfeitamente possível. E sobre esse caso, pessoal, quem não acompanhou, lá no YouTube do professor tem. Ele até conversa com o juiz um promotor, né, do Distrito Promotor Federal. do caso, verdade. Que ele é caprichado, inclusive. Doutor Juliano. Ele é do caprichado. Santo. Eu assistia. Perfeito. Eu fiz questão de fazer uma live com ele, porque ele foi o promotor do caso. Ele explicou como ele teve que trabalhar perante o... Olha a retórica aqui. Ó. Não é teatro. É saber transmitir o seu convencimento para convencer. Não para enganar, para convencer. Se você está 100% convencido, transmita essa sua impressão, esse seu convencimento, transmita a quem vai julgar. E ele explicou como que ele trabalhou, como que ele construiu a sua tese. Foi muito legal, tá no meu canal do YouTube, sim. Bem lembrado. Tá.
E ele, inclusive, destacou, né? O senhor perguntou qual foi a, vamos dizer assim, a parte mais difícil, que deveria ser mais trabalhada, e ele disse que foi justamente essa, né? Defender o feminicídio. Sem dúvida, sem dúvida. E teve que usar bastante a retórica. Claro, não pode desconsiderar a técnica, não pode desconsiderar nosso direito posto, mas a retórica é importante. E essa live foi uma live que eu gostei muito de fazer, porque ele foi falando passo a passo, foi bem legal mesmo, você lembrou bem. É legal, tá lá no canal do YouTube, só digitar no YouTube Rogério Sanches que aparece lá. Digita feminicídio, acho que é a primeira que aparece. Tem outras sobre o tema, mas essa é a primeira e é muito interessante, né? Professor, uma outra dúvida que eu vi por aqui é alguém comentou, saindo um pouco assim, falando ainda de feminicídio, o senhor mencionou no início sobre informação, que a mídia hoje ela passa também muita informação, e ainda esses casos, infelizmente, né, o senhor colocou isso lá no início, infelizmente a pandemia, nós tivemos 2 pandemias, e esses casos ainda continuam acontecendo, né? As mulheres são informadas, recebem informação, informação de forma acessível, que a imprensa tenta trazer, inclusive os órgãos públicos também, da justiça, e, infelizmente, ainda é triste o número de acontecimentos. Porque o senhor, na opinião do senhor, o que falta ainda Pois é, para a gente mudar isso? sabe que a nossa lei, a Lei Maria da Penha, é uma das melhores e mais reverenciadas leis do mundo. A nossa lei é aplaudida mundialmente. Porém, o Brasil é um dos 10 piores países para se criar uma mulher. Então, eu fui discutir com uma professora de Portugal e eu falava para ela da nossa lei e ela deu um tapa com luva de pelica. Falou, verdade, vocês têm uma lei muito boa, mas vocês estão entre um dos 10 piores países para se criar uma mulher. Portugal não tem uma lei tão boa, mas estamos entre os 5 melhores países para se criar uma mulher. Poxa, é terrível ouvir isso, porque nós somos um país do abstrato e não concretizamos direitos e deveres. Temos direitos e deveres para dar e vender, mas nós não permitimos a mulher concretizar esses direitos. Então, existe aqui uma fissura muito grande entre o que é e o que deveria ser. Entre a realidade, entre os fatos e o que está programado. É uma fissura gigantesca. Então, não fiquem pensando que, ao criarmos o crime de feminicídio, imaginávamos que o número de feminicídios ia diminuir. Não. Não. Eu não acredito que o direito penal ele tem essa missão de diminuir a criminalidade. O direito penal tem uma missão indisfarçável, que é punir quem errou. E por isso o direito penal é necessário. Eu não gosto de discursos abolicionistas. Para que o direito penal? Vamos lá abolir o direito penal, se não o direito como um todo. Vamos abolir e vamos ver que tipo de controle aparece. Enquanto o direito penal existe, nenhum outro controle consegue aparecer para se mostrar como mais eficiente. É um discurso acadêmico que não tem qualquer aplicação prática. Eu já vi grandes abolicionistas defendendo isso, mas quando vítimas de crime, a primeira coisa que procuram é uma delegacia e não um padre. Então, e confundem, taxam, demonizam o direito penal, falando do sistema penitenciário. O sistema penitenciário já não é mais direito penal, ali é política pública. Falta investimento. Já não é direito penal, o direito penal fez o seu papel, o direito penal puniu. Se a execução da pena está sendo criminógena ou que o valha, isso já não é mais do direito penal. Isso já é um absoluto descaso do Estado à administração. Uhum. Tá? Então, eu acho isso importante. E olha só, então você fala, Rogério, o que nós precisamos para diminuir a violência doméstica familiar contra a mulher? E aqui eu vou ter que falar o episódio que aconteceu na escola da minha filha. A Lei Maria da Penha traz instrumentos de prevenção, instrumentos que estão ali para diminuir a violência doméstica familiar contra a mulher. E quando você vai no artigo 8º da Lei Maria da Penha, você vai perceber que o artigo 8º, dentre outras
soluções, a Lei Maria da Penha, ela quer que você pare de colocar a mulher em papéis estereotipados nos meios de comunicação social. Então, você quer que a mulher não seja mais objetificada? Ah, eu quero. Não quero mais ver a mulher objetificada. Então, para de colocar a mulher como se fosse objeto nos meios de comunicação social. A partir do momento que você liga um programa e tem uma mulher que tem o nome de Samambaia e ela não está ali pelo que ela pensa, nem pelo que ela acredita, mas por um corpo que fica rebolando, ela está representando um objeto, uma mulher objeto. A partir do momento que algumas mulheres são apresentadas na sociedade com apelidos hortifrutigranjeiros, você só está o quê? Incentivando a objetificação da mulher. A partir do momento que você coloca mulheres para dançar em cima de garrafas, você está objetificando a mulher. Por quê? Porque crianças de 6, 7, 8, 10 anos vão dançar em cima da garrafa. Vão achar que é legal. Os meninos, eles vão ver a mulher samambaia, eles vão ver a mulher melancia, vão ver a mulher morango, vão ver a mulher dançando em cima da garrafa. E eles vão crescer com essa objetificação. Então, esse é um ponto. E o outro ponto, talvez até para explicar isso, nós temos que trabalhar a questão de violência de gênero, a questão da violência contra a mulher, nas escolas, em todos os níveis. No Espírito Santo, vamos pensar em Vitória. Será que a questão, ou em Vila Velha aí do lado, será que a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher está sendo debatida em todos os níveis de educação? Certeza não. Aí minha filha, domingo, falou, pai, eu quero participar de um teatro, vou participar de um teatro na escola. Nós estamos lendo A Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, e nós vamos criar personagens nesse Alto da Barca do Inferno, personagens que não existem. Então vai ter o diabo, e eu vou ser um personagem, eu vou dialogar com o diabo. E na minha historinha tem o diabo, tenho eu e tenho o anjo. E eu tenho que ser um personagem. E esse meu personagem tem que ter um nome. E eu discutindo com a Sofia e tal. O nome do personagem dela é Independente. É uma mulher independente. Ela tinha que ser uma mulher e ela precisava de um nome. Porque você sabe, né? O Tabaco do Inferno tem a alcoviteira, tem o frade, então não tem nomes. Né? Ela representa a independência. E ela morreu. Ela foi assassinada e ela vai até o diabo chama e o diabo zomba dela, porque falou, você morreu porque você acha que você é independente. Você morreu porque você ousou enfrentar o homem, a lei do homem. Você acreditou nessa história de lei da natureza, de que mulher é igual ao homem? Não, respeita a lei do homem. E ela respondeu dizendo, não, se morri, foi defendendo algo que eu acredito, continuaria defendendo a lei da natureza se eu tivesse uma segunda oportunidade, sei que não morri em vão. E aí, isso a Sofia construindo comigo, 12 anos. E aí ela é chamada pelo anjo. Ela vai conversar com o anjo fala, estávamos te esperando, independência. E ela desabafa com o anjo, dizendo, anjo, será que eu errei? Será que eu deveria ter seguido a lei do homem e vivido mais? Será que eu morri em vão? Aí o anjo abre um clarão e mostra para ela. Tá vendo essas pessoas que choram a sua morte? Choram a sua morte e decidiram seguir o seu exemplo. Você não morreu em vão. Por que eu estou te falando isso? Porque a professora fez com que ela entregasse essa historinha dela para um outro grupo de amigos. Cada um entregou a história para os outros corrigirem. E ela entregou a historinha dela para 3 meninos. E os meninos puseram o seguinte, essa história não tem nenhuma lição de moral. Essa história esqueceu do homem. 12 anos as crianças. Então, veja. Aí minha filha veio falar comigo. Ela mostrou para mim, porque os meninos escreveram. Eu falei, filha, o que você tem que falar para eles é lamento. Eu lamento essa conclusão de vocês. Vocês não entenderam a mensagem. Ninguém esqueceu do homem.
Porque eu falei que a lei da natureza é a igualdade do homem e da mulher. Ninguém esqueceu do homem. Eu só lembrei da mulher. Mas eu lamento essa sua postura. E um detalhe importante. Quando a Alice Bianchini, e eu gosto de citar a Alice porque a Alice ela tem apresentações em cima de estatísticas que são alarmantes, mas acabam descortinando a discussão. Quando a Alice diz que a mulher, se continuarmos desse ritmo, só vai chegar perto de uma igualdade com o homem daqui a 87 anos, o que aconteceu com a minha filha explica. Porque a geração que hoje tem 12 anos não é a geração da igualdade entre homens e mulheres. Talvez a geração dos filhos, talvez a geração dos filhos deles também não seja a geração que nós esperamos. Terá que ser a geração seguinte, dos netos. Porque, poxa, eu estou falando de uma escola muito boa, estou falando de pessoas esclarecidas, e esse é o recado. Poxa, isso me chamou a atenção. Isso aconteceu ontem. Aconteceu ontem. E eu falei, quando se fala em enxugar gelo, não é só a minha geração que vai enxugar gelo. Temos algumas gerações que irão enxugar gelo ainda, infelizmente. E é muito triste, né? Porque aí traz de novo o que você colocou ali antes, a educação, tudo parte da educação. A gente tem que dar exemplos em casa, exemplos e lições na escola. E é triste ouvir isso. Né? Uma criança, adolescente já de 12 anos, já deveria pelo menos entender, porque, volto a dizer, a gente está falando disso direto na mídia, na linguagem popular, nas aulas de direito, né? No dia a dia nosso, muitas vezes a gente tem contato com alguém que sofreu violência ou quase foi vítima. E eu tenho que me segurar, e eu me seguro, porque eu tenho que me comportar como pai, somente como pai, e eu quero deixar minha filha ciente de que ela fez está certo e fazer com que ela brigue, no bom sentido, na escola, para que o recado seja dado. Mas a minha vontade é ir lá na escola. Falei, escuta, olha o que está acontecendo aqui. Eu quero saber como é que vocês trabalham esse tema. Como que vocês trabalham esse tema? Porque uma criança de 12 anos está falando isso. E não foi só uma, foram 3, né? Os 3 do grupo. Então é bem complicado. Bom, mas complicado. É uma lição que ela assumiu lá e vamos ver. Por outro lado, A Sofia é muito evoluída, né? Desde criancinha ela dá aula, ela tem um apetite para... Ela quer ser delta, não sei se já mudou isso, quer ser delegada. Ela vai ser da área, mas ela tem um apetite para fazer valer as posturas dela, então eu acho que pelo menos essa esperança está em boas mãos. E aí o exemplo a gente vê que vem de casa também, né? Ela está seguindo o que ela vê em casa. Pô, sabe que um dos grandes orgulhos meus é ter... o primeiro livro que trabalhou a Lei Maria da Penha no Brasil foi meu. Foi o primeiro livro. O segundo, se eu não me engano, foi da professora Maria Berenice Dias, que cita bastante o nosso. Um livro espetacular da professora Maria Berenice Dias. Depois tivemos alguns outros, vários, todos muito bons. Mas eu tenho muito orgulho de ter ali, desde o início, defendido a constitucionalidade da Lei Maria da Penha quando ela estava sendo apedrejada. Então, uma gota ali de defesa da Lei Maria da Penha veio do meu livro, sem dúvida alguma. Professor, tem algumas perguntas aqui, eu vou ler 2 só por causa do tempo, né, também. Já vai dar 1 hora que nós estamos aqui. O Rodolfo está perguntando, professor, decretação de ofício da prisão cautelar na Lei Maria da Penha e a vedação tácita da 13.964. Eu escrevo nesse sentido, Rodolfo, eu escrevo ab início, desde da Lei 12.403 de 2011, que eu venho defendendo a tese de que o juiz não pode decretar a preventiva de ofício na Lei Maria da Penha. O sistema acusatório ele deve também estar presente na Lei Maria da Penha. Então, eu sou contra. Agora, recentemente, o STJ, está certo que não de maneira, pelo menos... declarada ou não colocou como discussão primária, mas o STJ acabou decidindo isso. Acabou decidindo, uma turma do STJ decidiu, a expressão de ofício na Lei Maria da Penha
foi revogada, ainda que tacitamente, pela Lei 13.964. Ó, mais uma só para a gente encerrar, deixa eu ver aqui. Laércio, como vocês analisam a autoridade policial podendo afastar o agressor do lar? Quais os reflexos? Desde o início eu defendi isso. Logo que veio o artigo 12, letra C, eu defendi, porque não se trata de um delegado concedendo medida protetiva. Eu sou contra o delegado conceder medida protetiva. A medida protetiva, ela está sob o império do juiz. Inclusive o afastamento do lar, que é uma espécie de medida protetiva, está sob o império do juiz. Mas e onde não tem juiz? A mulher paga o pato? Então, é nesse sentido, criou-se um campo para novos protagonistas, soldados de reserva, onde não for sede de jurisdição. Nós sabemos, tem cidades que não tem fórum e o delegado acaba sendo aquela autoridade, inclusive, que trabalha com censo. Então, onde não for sede de jurisdição, o delegado pode afastar o agressor do lar em benefício de eficiência da medida, até da proteção da mulher. Agora, o legislador foi além. Onde não tiver delegado, se o delegado não estiver disponível, pode um policial. E eu escrevo que pode, inclusive, o guarda municipal. A guarda municipal pode trabalhar no afastamento, porque no artigo 144, parágrafo 8º da nossa Bíblia Política, da nossa Constituição, a guarda municipal aparece como órgão auxiliar de segurança pública. Então, e o Supremo, ADI 6138, se eu não me engano, acabou de julgar por unanimidade improcedente o pleito da AMB, entendendo que o artigo 12C, que traz esse soldado de reserva, é constitucional. Professor, está chegando a 1 hora quase de live, né? O Instagram não bloqueia mais, ele evoluiu, modernizou, mas acredito que o senhor tem muito trabalho a fazer, né? Já foi aqui gentil em estar conosco, aqui no Espírito Santo. Aí, se o senhor quiser fazer considerações finais, as pessoas estão mandando perguntas, mas a gente marca um outro encontro, tá? Com certeza. Olha, conta comigo, foi um prazer. Eu prefiro ser entrevistado pessoalmente, como eu já fui entrevistado por você pessoalmente. E aqui falo publicamente como é diferente um bate-papo com quem é jornalista e, ao mesmo tempo, bacharel em Direito. Ou melhor, como é bom falar com alguém que é bacharel em Direito e fez jornalismo. Eu não sei se Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Mas, é a nossa teoria do jornalismo, isso aí. Por quê? Porque você prende a atenção, obviamente, de todos, inclusive de quem está servindo como interlocutor, e são perguntas pertinentes, as palavras colocadas de maneira bastante ali, até correta. Eu não vou nem falar correta, mas uma palavra que você coloca de forma a incentivar o debate. Isso é espetacular, isso é uma característica tua, que você, obviamente, não vai perder nunca, só vai aprimorar. Meus parabéns. Ô, professor, fico até assim emocionada, né? Um elogio desse vindo de uma pessoa referência igual o senhor. Eu amo jornalismo, telejornalismo, já gravamos 3 matérias que estão no meu canal do YouTube, são maravilhosas. Até hoje eu recebo comentários. E também atuo no Tribunal do Júri, que sou jovem advogado e amo o júri. E busco aprender cada vez mais, porque eu acho que a nossa missão aqui, enquanto jornalista, enquanto advogado, enquanto promotor de justiça, é fazer o bem social e buscar pela eficácia da justiça. O senhor mencionou durante a fala que fica lá, muda-se a lei, muda-se o texto da lei, que isso não pode mais, aquilo não pode mais, mas e a prática? No dia a dia daquela mulher, o que isso muda? Isso salvou uma vida? Eu acredito, assim, na minha humilde visão, que temos sim que evoluir, as leis têm que evoluir, tem que mudar texto frio da lei, né, como o povo do direito gosta de falar, mas a prática também tem que acontecer, porque se tiver um texto bonito, mesmo que com várias dúvidas, mas se na prática não conseguir chegar àquela pessoa que precise dele, a gente não tem a justiça plenamente implementada. É o que eu vejo diante da minha experiência de jornalismo, principalmente, porque a realidade não é o que a gente encontra nos nossos livros. Infelizmente, é muito pior. Na grande maioria, é muita mazela.
Sem dúvida, sem dúvida. A realidade ela é mais fantasiosa que a fantasia mais extravagante. Verdade. Professor, vou agradecer mais uma vez em nome aqui da nossa presidente, doutora Catarina Cecim Gazelli, que é procuradora de Justiça do Ministério Público aqui. Mandou até um abraço para o senhor, pediu desculpas, ela está fora do estado, né, em férias. Falou que encontrou o senhor lá no Congresso. Encontrei com ela lá em Fortaleza e já nos falamos, é uma pessoa excepcional. Ela é referência, inclusive, em combate à violência doméstica, fez um trabalho maravilhoso aqui no nosso estado e está aí, guerreira, e põe o pé na lama mesmo, como a gente fala aqui, né? Sai do gabinete e vai. Então, eu queria agradecer. Obrigado você e vamos combinar uma nova oportunidade. Vamos sim. O senhor também fica à vontade, tá? Para sugerir algum tema. Aqui nós somos mulheres de carreira jurídica, mas que também tem a missão de levar conhecimento para as mulheres que não são da área jurídica, que é o nosso foco também. Né? Então, obrigada mais uma vez. A BMCJ Espírito Santo agradece e a gente marca um novo encontro aí. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigada. Só para a gente terminar aqui, então, gente, agradecendo o professor Rogério Sanches, vai ficar salva essa live aqui no nosso perfil do Instagram. Você que não segue ainda, pode seguir a BMCJES. Tem o nosso canal também do YouTube, a BMCJES. Inclusive, amanhã nós temos um evento sobre política de gênero, mulher na política, tá? Violência, política de gênero, mulher na política. É só acessar o canal do YouTube ABMCJ-ES, a partir das 19 horas. Nós vamos ter um debates calorosos, né, enriquecedores com as vereadoras de Vitória, Camila Valadão e Carla Tozer, além da Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo, doutora Luciana Andrade, que também é associada aqui à BMCJ-ES. Tá? Você que não conhece a BMCJ Espírito Santo, faço o convite com o maior carinho, agradeço a participação, tivemos aqui um público bem alto. Você que não teve a pergunta lida, me desculpe, mas foram várias aqui e a gente espera você numa próxima, tá bom? Boa noite para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.